Fernanda é professora na Faculdade de Direito da UFG. Durante o pós-doutorado, ela estudou formas lúdicas, diferentes, de ensinar o que são os direitos humanos. Então, na verdade, o que nos motivou é que a gente era professora já há muito tempo e percebi que os alunos estavam precisando de uma outra forma de aprender os conteúdos. Foi aí, então, que a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos, que eram fora do tradicional, então, a estimular os alunos a escreverem charge, história em quadrinho, até que em um momento a gente resolveu utilizar o teatro como uma ferramenta para que os alunos, dentro de sala de aula, pudessem desenvolver alguns conteúdos que eles aprenderam na disciplina na forma de pequenas esquetes. Antes de saber os detalhes disso tudo, o que são os direitos humanos, professora? Essa é uma pergunta bastante interessante, e é até muito importante de ser feita nesse momento histórico que a gente está vivendo, porque é uma deturpação do que seriam os direitos humanos, Então já tem pesquisas apontando aí que as pessoas identificam direitos humanos ou com questões de utopia, situações ou direitos irrealizáveis ou objetivos irrealizáveis. Outros identificam muito a proteção de bandidos, vulgarmente chamados de bandidos. Mas na verdade direitos humanos é uma coletânea de direitos que ao longo da história da humanidade, por lutas sociais, eles foram se incorporando à vida das pessoas, garantindo então que o Estado inicialmente, mas depois também os próprios indivíduos, a própria sociedade mesmo, as próprias empresas, elas garantissem o mínimo de direitos para que a gente possa viver de forma saudável, em sociedade. E professora, são direitos que se estendem a todos os seres humanos, que a gente fala direitos universais? A gente construiu esses direitos como direitos universais, que seriam direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas. Hoje até se fala em ampliar esses direitos para além das pessoas, dos sujeitos de direitos nós, humanos, mas também acoplando aí o meio ambiente, entendendo o meio ambiente também como um sujeito de direito. Então, na verdade, a gente tem uma longa construção que é para tornar a nossa vida realmente uma vida harmoniosa, possível em sociedade. A professora Fernanda desenvolveu no trabalho uma disciplina de núcleo livre. Professora, o que é o núcleo livre? Vamos explicar para o pessoal. Para quem não é ainda aluno da nossa universidade, a gente tem aqui no nosso curso, em todos os cursos, algumas disciplinas que são compartilhadas. Então, qualquer aluno de qualquer unidade pode fazer uma disciplina em uma outra área que não é sua de preferência, A sua área eleita é primordial. Então, a gente fez esse núcleo livre, que chamava-se Direitos Humanos, que circo é esse, um nome bem provocativo, justamente para tentar atrair alunos que não tinham a possibilidade de visualizar esse conteúdo dentro da sua grade curricular normal, regular. Então, a gente acabou tendo aí mais de 100 alunos inscritos de vários cursos. A grande parte desses alunos eram da área da saúde, que tem uma relação muito próxima a essa questão dos direitos humanos, porque a gente vai discutir aí atendimento humanizado, uma série de questões. Os professores que ministraram essas aulas são os professores do nosso programa interdisciplinar em direitos humanos, todos professores doutores, no total 12 professores entraram em sala de aula. Na verdade, a gente já trazendo aí adiantando aí uma novidade que o CNE, que o Conselho Nacional de Educação tem exigido hoje dos cursos, a gente deu um ensino bem interdisciplinar, A própria formação dos professores permite isso e a gente já trabalha de uma maneira interdisciplinar dentro da nossa pós-graduação. O que a gente queria era levar esse conhecimento da pós para a graduação, especificamente para um público que não tinha acesso a esse conteúdo. A gente teve um público muito grande, de mais de 100 alunos, então, primeiramente, a gente teve uma aula bem tradicional. O professor vinha, dava aquela aula expositiva dialogada, fazendo provocações aos alunos, mas expondo mesmo o conteúdo, no formato bem tradicional. Esse professor, ele também tinha por dever entregar um texto para a gente de apoio aos alunos, que era colocado numa plataforma chamada Moodle, que na verdade é uma forma de você ensinar à distância, E aí a gente tinha os alunos, 6 alunos do nosso mestrado, que faziam apoio e eles participavam desses fóruns de discussão. Então, a gente trabalhou com questões de gênero, questão de desenvolvimento sustentável, discriminação racial, ética, entre outros temas. Porém, o que a gente mais percebeu era um contentamento muito normal,
gostaram, mas não amaram, assim, né, a disciplina. Então, a gente estava esperando para ver se num outro momento, introduzindo técnicas diferentes, se isso chamaria a atenção deles para o conteúdo. É aí que entra a hipótese, né, o desafio da sua ideia, Isso, de fazer né? de uma forma diferente. E aí, como é que foi? Então, eles escreveram a peça, eles fizeram figurino, maquiagem, colocaram a sonoplastia. Na verdade, eles criaram todo esse espetáculo. Depois, a gente teve uma segunda fase, que foi a fase de oficinas, em que a gente trouxe pessoas da UFG e de fora da UFG para profissionalizá-los naquilo que eles queriam desempenhar. Então, quem, por exemplo, quis fazer iluminação, teve aula com o iluminador que trabalha aqui no teatro da UFG. Então, e eles também usaram muito material reciclado, eu queria ressaltar isso, né? Então, tudo que eles fizeram praticamente foi com sucata, do cenário, enfim, até para desenvolver também essa consciência de sustentabilidade. E o grande dia da apresentação, como é que foi? Então, foi uma experiência muito emocionante, né? Eu até me emociono de lembrar, assim, e foi uma experiência muito gratificante. Eu queria também ressaltar que, a princípio, os alunos, quando eles se deparam com esse tipo de oportunidade, eles estranham bastante, porque é sair do lugar comum, é sair sentar da cadeira, estudar um livro, era realmente partir para a ação, né? Então, num primeiro momento, surgiu aquela sensação de impotência, eram alunos que não eram iniciados nisso, né, em geral. Mas depois, aos poucos mesmo, eles foram em grupo, superando esses medos, e eles fizeram um espetáculo muito bonito, né? Todo construído por eles. E eles trouxeram, né, escolheram 2 escolas carentes aqui do nosso município, escolas públicas. A gente trouxe eles até o UFG, proporcionou esse espetáculo, crianças que nunca tinham visto um espetáculo teatral. Elas ficaram muito felizes, muito emocionadas, e os alunos também, né? Muitos choraram, assim, porque realmente viram a função social do ensino. Na verdade, a arte ela tem um poder sensibilizador, né, que é muito do humano, né? Então, a partir do momento em que os alunos eles se conectam com isso, eles transcendem o que é falado, o que é escrito, e eles sentem também, né? Então, a arte, como ela é sensibilizadora, ela apresenta esse potencial, assim. E já tem pesquisas demonstrando que emocionar-se é muito importante para ajudar na fixação do conteúdo, para ajudar a aprender. Então, hoje eu continuo fazendo o uso dessas ferramentas. Então, alunos de constitucionais fazem poemas sobre direito constitucional, processo legislativo, né? E eles, no primeiro momento, estranham. Isso é muito comum, então eu queria dizer para o professor que vai testar isso não ficar desesperado. O aluno vai ficar preocupado, né? Mas depois eles todos relatam, e assim, eu sempre faço mesmo, peço um feedback, que eles acharam muito interessante, porque você só consegue fazer um trabalho original e diferente quando você domina aquele assunto. Aí a charge vem, aí o poema vem, aí o teatro vem, aí tudo acontece. Olá pessoal do Viver Ciência, aqui é o professor Hugo Tomazetti falando de Córdoba, na Espanha, para falar um pouquinho sobre direitos humanos e a importância dos direitos humanos nas várias culturas. A cultura ocidental já está acostumada, como se a gente pode chamar assim de cultura ocidental, que são os países europeus, latino-americanos e outros países mais que estão acostumados já com os temas de direitos humanos, as liberdades e a garantia da dignidade humana. Por outro lado, ainda há outras culturas que não trabalham muito bem com os direitos humanos, ainda que a gente pense que eles sejam universais. Eles são universais em princípios, no entanto, essa participação e essa manifestação dos direitos humanos a nível global, a nível universal, ainda carece de um pouco mais de trabalho, de esforço humano para chegar a essa conclusão. Espero que algum dia a gente possa celebrar, sobretudo agora, nesses tempos sombrios, a gente possa celebrar daqui a pouco as liberdades e a dignidade humana. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. No próximo bloco, a gente conta o que diz a lei quando o assunto é saneamento básico e qual a situação em algumas cidades de Goiás. Já já você confere também o Casulo de Ideias.